Bom dia a Bom dia! todos. Pode acreditar, estamos aqui mais uma vez. Mais um podcast para vocês, com muita informação, com muito carinho. E hoje quem está aqui com a gente é o Lúcio. Ele vai falar para vocês sobre... Deixa ele falar, porque é muito interessante o assunto que ele vai trazer para a gente. Então, Lúcio, Bem-vindo. muito bem-vindo. Então, explica para as pessoas, por favor, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, e aí depois a gente vai fazer algumas perguntinhas para você. Primeiramente, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, falando um pouco do meu trabalho, sobretudo de um assunto que é muito interessante, que é a hipnose, tem toda uma mística por cima. Então, para mim poder ter esse espaço para falar de hipnose, que é algo que eu gosto, que eu trabalho no dia a dia, faz muito bem às pessoas, é muito bom para mim também, e de uma certa forma até para outros hipnotistas por aí, que também sofrem um certo preconceito, que é hipnose, isso é errado, isso é místico, isso é coisa do demônio, já ouvimos isso também. De tudo um Com pouco, certeza, né? escuta tudo. Então assim, eu agradeço muito essa oportunidade e Imagina. estou aqui para esclarecer o que é a hipnose, quais são os mitos, quais são as verdades e sobretudo os benefícios da hipnose, que é a meta principal aqui. Falar desses benefícios para que todo mundo possa ter acesso. É incrível. Mas conta sobre você, quem você é, o que você fez, até chegar nessa mágica. Só para o pessoal poder saber, ele também aqui é de São Pedro da Aldeia. Ah, sim. Então, excelentes profissionais aqui em São Pedro da Aldeia. Quer dizer que a região dos lagos está preparadíssima, com excelentes profissionais, terapeutas de várias linhas para atuar. Então você vê assim, né, essa conexão com a natureza faz toda a diferença. E que às vezes a gente sai dos centros urbanos achando que lá não tem nada. Temos pessoas, empresas, profissionais incríveis e maravilhosos, com expertise aqui em São Pedro da Aldeia. Obrigada, Lúcio, fique à vontade. Bom, eu sou militar de formação da Marinha, atualmente na reserva, sou psicólogo, até muita gente fala, como um militar pode ser psicólogo? Coisa da natureza, vamos assim dizer. A profissão não define quem você de fato é. Minha profissão militar, mas trabalho com a hipnose. Mas depois é que você foi fazer psicologia, né? Sim. Militar foi o início da minha carreira. Então, eu sou psicólogo, sou pós-graduado em psicanálise e medicina psicossomática, que nada mais é do que o registro no corpo daquilo que você não consegue falar. Os seus males emocionais, o corpo vai registrar de alguma forma. Então, acaba auxiliando um pouco no trabalho psicanalítico, Paralelo a isso, eu trabalho com a hipnose clínica, fiz curso com algumas pessoas, inclusive um famoso, que é o Yong Lee. Eita! Tive a oportunidade de fazer um curso com ele, fiz outros cursos em São Paulo também, de programação neurolinguística também, que é algo muito importante, que eu recomendo a todo mundo, sobretudo os terapeutas. E foi nessa caminhada. Paralelo a isso, tenho outras formações, mais a nível de artes marciais, sou mestre em Kung Fu e Tai Chi Chuan. O Tai Chi também colabora com tudo isso, com toda essa mística, essa energia positiva, com esse, posso dizer, um misticismo branco, não acho que é a palavra certa, mas mais ou menos uma mística branca, um trabalho de energia positiva. O Tai Chi ajuda muito nisso também. Inclusive, o Lúcio aparece no nosso podcast anterior, no evento que nós fizemos com a Top Físio. Quem não viu, assiste lá. Tem as práticas com o Lúcio, é ele, o mestre que se apresenta, que faz aquela interação linda e maravilhosa com aquele grupo. Um espaço agora fantástico. Aqui com a gente, para contar um pouquinho mais, que ficamos tão encantados quando a gente soube das possibilidades, dos expertises do Lúcio, que resolvemos convidá-lo para estar aqui conosco, Lúcio. Então vamos começar a falar de hipnose? Isso, o que é hipnose, Lúcio? Explica pra gente aqui. Sem mitos, né? Tira tudo pra gente, vai lá. A ideia é desmistificar tudo, Se é aquilo que eu não puder, que eu não responder aqui, se alguém depois quiser entrar em contato, eu terei o maior prazer em explicar. Bom, a hipnose é um estado natural da mente, Tem toda uma mística que a pessoa dorme, que o hipnotista tem um poder sobre ele, mas tudo mentira, Tudo balela, tudo fake news. Hipnose está muito associada ao sono por conta da palavra hipnos, sono, Seria o sono relaxante a tradução, Mas exatamente não tem que dormir. Então a gente acha que vai dormir, mas não. Eu preciso que até que ele está sendo hipnotizado esteja consciente. Eu preciso trabalhar com aquele conteúdo dele. Esse é o diferencial da hipnose clínica.
Existem várias hipnoses, né? Como eu falei do Pyong Lee, é um exemplo de hipnose de rua e hipnose de palco. Hipnose de rua que a gente faz, alguém já deve ter tido a oportunidade de passar em uma praça e ver, seja hipnotizado de graça. E ali a gente faz algumas demonstrações, mas a finalidade é que a pessoa conheça, tenha um contato com a hipnose, né? E a partir dali ela queira se interessar um pouco mais e assim trazer essa pessoa para a hipnose clínica, que é o trabalho mais sério da hipnose, que é a proposta dela mesmo, ajudar ela a ressignificar, a encontrar alguns traumas, né? Eu posso dizer, enquanto psicólogo, psicanalista, a gente conversava agora há pouco, que às vezes para a pessoa acessar o conteúdo do trauma dela, né? Trauma entre aspas, né? E ela leva muito tempo, às vezes, em análise, né? Falando daquilo, tentando acessar aquele sentimento, aquela emoção, tentando entender aquilo. E já na hipnose não, a gente faz quase que direto. Tem técnicas para tudo para poder trabalhar isso. Inclusive, o que mais aparece no consultório são pessoas com síndrome de pânico, depressão profunda, que às vezes nem sabe de onde vem aquela depressão, né? Porque agora eu contava uma história minha também de sentimento de morte que me acompanhava, que foi que me direcionou também para a hipnose. E através da hipnose você consegue acessar esse trauma, consegue ressignificar isso rapidamente. Aí alguns vão dizer, mas hipnose cura? E é uma coisa que a gente pode dizer, hipnose não cura, mas ajuda o sujeito a se curar. É você, É a uma própria técnica, pessoa né? que vai acessar, né? E se ela está disposta a isso, né? Tem que estar acompanhada, né? Para seguir um processo, para trabalhar nesse novo olhar de consciência que ela acaba acessando, né? É isso? Exatamente. E aí a gente quebra o primeiro mito da hipnose, de que o hipnotista tem poder sobre o outro. Eu não tenho poder, eu tenho um conhecimento de uma ferramenta que pode te ajudar a alcançar as suas metas, a resolver a sua situação. Desde que você se permita. Se você não se permitir, Está fechado. eu costumo dizer que a única coisa que Deus não interfere no universo é no livre-arbítrio do homem. Então, se você não quer, não tem santo nenhum que vai te ajudar. Agora, eu quero, eu me permito, então vamos trabalhar aqui. É uma ferramenta que hoje é autorizada, reconhecida e autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, de Fisioterapia, não mais como uma terapia alternativa, mas complementar, né? Já tem relatos até de hipnose, trabalhando em hospitais, pessoas com câncer, né, ou pacientes terminal, e que eles têm uma sobrevida, tem uma certa melhora também através da hipnose. Então é algo muito bom que eu recomendo, sou apaixonado por isso e adoro. Imagina. Conta pra gente uma experiência que de repente, que né, você até contou pra gente, não sei se você gostaria de colocar público a sua experiência pessoal, ou uma experiência que você tenha tido, né, que a pessoa possa ter relatado o que significou para ela. Eu vou contar a experiência mais difícil que eu tive, né? Muito tempo atrás, um sujeito me procurou, um senhor de um pouco mais de 60 anos, e tinha uma síndrome que eu não conhecia, que era síndrome do intestino irritável. Sim. Então, ele me procurou, falou dessa síndrome, eu não conhecia, né? Fiquei até no silêncio, né? E ele falou, olha, eu procurei todos os tratamentos, eu já fui psiquiatra, eu já fui nutricionista, endócrino, não consigo resolver isso. E eu soube que a hipnose resolve. Ele tinha estudado sobre aquilo, e era uma informação que eu não tinha até então, né? Mas ele falou, olha, eu estou procurando você como último recurso. Bom, se você está aqui, se você quer, já tem tudo para poder curar. Deixa comigo agora, deixa eu me informar um pouco mais, vamos trabalhar em cima disso aí. Então esse sujeito ele me relatou que há 20 anos, ele sofria disso e ele costumava ir de 10 a 15 vezes no banheiro por dia. Então isso atrapalhou a vida dele. Ele não conseguia mais sair de casa, toda hora ele sentia algum problema. Então esse sujeito estava sofrendo muito, né? Sofrendo muito psíquico. E tem muitas pessoas hoje em dia com essa síndrome. Sim. Eu já conheço, já, né, fiz atendimentos com muitas pessoas com essa mesma questão. Então esse sujeito, até quando ele ia no consultório, ele já ia todo preparado, né, com uma fralda, com um remédio, uma série de coisas que era complicado para ele. Então, Sim. embora eu seja trabalho com a hipnose, mas mesmo na hipnose a gente faz uma anamnese inicial, pergunta um pouco do paciente, da história dele e tudo mais, e eu tentei buscar o que acontecia e fui tentando ajudar de alguma forma, o que estava acontecendo. Mas ele insistiu em falar desses sintomas, as pessoas querem resolver os sintomas, não querem ter a ver com o problema. Dá um remédio, quer a raiz. Né? Hipnotiza para eu ficar curado. Ponto, é mágica. Todo mundo é uma imediatista hoje em dia, que está complicado. Então ele falava desse sofrimento que tirava ele dessa convívio com a família, com a sociedade de uma certa forma, que fazia ele sofrer muito. E aí então começou todo um processo, né, fazer uma regressão de idade, de memória, para ele buscar esse conteúdo. E assim a gente foi fazendo, a história é bem comprida, mas eu vou resumir aqui. Enfim, chegamos em onde era o problema.
Esse sujeito tinha um clamor muito forte religioso, né, desde pequeno, muito religioso, a família muito religiosa. Ele era também oficial do Exército, né, aposentado, já muito tempo aposentado. Então ele contou que ele estava fazendo um curso também em São Paulo, de formação para oficiais, e nesse meio tempo ele também já estava envolvido no casamento, estava para casar, né? Então toda essa situação do curso, do casamento, da religião, ele estava num momento meio perdido. E ele, bem jovem, 20 e poucos anos, né, cheio de sentimentos, aquela evolução toda, então ele começou a beber. Diz que sempre que tinha uma folga bebia, né? Uma dessas bebidas, que depois a gente foi entendendo que era a fuga que ele tinha, que era toda essa pressão, né? A bebida era a fuga dele. E aí foi matando as duas coisas, depois foi entender por quê. Num certo momento da vida dele, ele saiu à noite, segundo ele, ficou bem registrado na cabeça dele, ele se encontrou com uma prostituta dentro do carro. E ele teve uma relação, e no outro dia ele acordou se sentindo muito mal. Ele até usou essa palavra, uma ressaca moral. Eu guardei essa palavra para mim, uma ressaca moral, que eu errei com Deus. Estou pegando as frases dele. Eu errei com a minha família, eu errei com a minha cultura, eu errei comigo mesmo, eu errei com a minha esposa. Então estava toda aquela culpa, todo aquele sentimento. E aquilo ele não se perdoava mais. Então ele se afastou da religião, se afastou da família, se afastou de um monte de coisa. E ficou vivenciando esse mal-estar, que a bebida acabou não dando conta mais, porque ele tentou parar de beber, mas aí foi onde começou a síndrome do intestino. Era uma forma de botar aquele conteúdo para fora. E aquilo foi aumentando, ele atrapalhava nas formaturas, enfim, aquilo atrapalhou a vida dele todinha. Como psicólogo eu tentei trabalhar essa questão, como é que estava ele e a família, se ele tinha contado isso para a mulher. Ele disse que contou e pediu perdão, e eles casaram assim mesmo, mas ele nunca conseguiu se perdoar disso. Ele mesmo, Ele não se perdoava, né? E aí entra o psicossomático. Sim, estava somatizando o tempo todo, e o intestino é o órgão de choque dele, que a psicossomática a gente sempre fala isso, no seu órgão de choque, né? Você vai ter ali um conteúdo, eu tenho um exemplo, você quer um adendo aqui, mas sim, aí claro. você também, né? Lá, mas ótimo. Vamos dizer, hoje eu tenho uma entrevista, então eu passo o dia inteiro, caraca, eu vou fazer aquela entrevista, aquela emoção, aquela coisa toda, eu vou criando adrenalina, né? Adrenalina é energia, é gordura, açúcar. Chega um certo momento, aí a Drica me diz que hoje não vai ter mais aquela entrevista, teve um problema aqui, não vai ter, aí é aquela decepção. Então, mas eu criei toda uma energia. Mas você já criou, E essa energia tem que ir para algum lugar, então né? ela vai para o seu órgão de choque. E no caso dele era o intestino, onde ele começou. Você chama de órgão de choque aquele órgão mais debilitado? Seria isso? Não necessariamente, como eu falou bem, assim, é o órgão onde você tem o seu escape. Por exemplo, eu posso falar de mim. Se eu estou com um problema muito grande e eu não estou conseguindo resolver aqui, eu começo a sentir sinusite. Meu órgão de choque é natural. Eu posso tomar o que for, que não passa. E pode ser muscular também, né? Ou não necessariamente. Porque eu muscular... quando tenho, imediatamente eu fico toda travada. Dor toda. Algum tensão, mas isso mesmo é pode ser a tensão, como ele falou, mas É. o órgão de choque se sente mal, sintoma mesmo. Eu fico com a sinusite horrível, eu posso tomar um pouquinho, passa. Mas se eu resolver o problema, ela some imediatamente. Então, Caramba. somático, isso aí é do emocional. Então, esse sujeito começou a ter esse problema, né, do intestino, por mais que ele tivesse conversado com a mulher, casado e tudo mais, ele não conseguia se perdoar, não conseguia se resolver. E a gente foi fazendo várias sessões, assim, várias conversas iniciais com o terapeuta, falando disso aí, falando da relação dele com Deus, que as coisas que ele trazia para mim. E ele só usava essa palavra, eu fiz uma merda muito grande, merda e intestino, as associações. Nunca mais vou me perdoar dessa merda. Estava bem nítido ali mesmo, ele foi me dando todas essas explicativas. Enfim, depois de um certo tempo de hipnose de sessão, de conversar, né, que houve essa confiança entre a gente, ele se sentiu confiante, vamos aprofundar mais isso. Então eu consegui fazer uma sessão onde ele entrou bem fundo mesmo, assim, no transe. Lembrando que o transe não é dormir, ele estava consciente ali, mas ele se permitiu. E eu só criei uma história. Na hipnose você não pode mudar o cenário, pode ressignificar. Eu falei, nesse momento agora você está sentindo um desejo muito grande. E ele fechado, com os olhos fechados, né, do lado assim sentado, vou falando baixinho no ouvido. Esse desejo está aumentando cada vez mais e você está procurando agora indo para um momento muito especial da sua vida. Uma mulher que você vai encontrar e que te deu muito prazer. Aí ele respirava fundo, né? Fiquei até preocupado, eu estava do lado dele assim. Mas enfim, ele foi entrando naquele loop e o que eu disse? Você vai chegar agora num carro, naquele carro, naquele dia que você lembra, você vai encontrar uma mulher maravilhosa, uma mulher que te dá muito desejo, você quer ter muito um momento especial de intimidade com ela. E ele foi vivenciando aquilo tudo, foi no momento que você abre a porta e entra, você vai lembrar de um rosto que hoje convive com você até hoje. Essa mulher muito especial e que você ama muito.
Eles estavam, então, ou seja, ele substituiu o rosto daquela O prostituta rosto daquela pela mulher. pela esposa. Você teve a melhor relação da sua vida, você se sentiu muito satisfeito, muito realizado, porque é uma coisa ótima que você fez para vocês dois. E você ama muito essa mulher. Então ele vivenciou aquilo tudo, fui trazendo ele de volta. O que aconteceu a partir daí? O efeito dominó. Aquilo já não era mais um mal-estar para ele. Conscientemente ele dizia, inclusive pode falar a palavra merda. Eu fiz uma coisa certa, eu acho que não era certo. Mas a culpa foi sumindo. Então aquelas 10, 15 vezes que ele ia ao banheiro foi diminuindo. Até chegou a ficar com 5 vezes. Então ele começou a ter uma melhora. E aí ele entrou com a psicologia, com a psicanálise, principalmente com a PNL. Então agora vamos fazer quebra de padrão. O que você não faz? Eu já não saio de casa, então hoje você vai até a esquina. Não, mas e se eu passar mal? Aí, não tem mais porquê. Então ele foi até a esquina, voltou, não passou mal. Depois ele começou a ir no mercado, e aí foi até o ponto de ele começar a vir na clínica sozinho. Então já era um processo de cura. Só que como ele ficou 20 anos nessa situação, o intestino dele tinha uma lesão ali, tantas vezes. De qualquer jeito tinha alguma coisa realmente física mesmo. Sim, criou ali alguma coisa. Então ele se curou, mas ainda ficou com algumas restrições, né? Mas assim, a gente começou a desafiar, o que você pode comer? Ele era nordestino, gostava de comer as comidas pesadas de lá. Falei, tenta comer. Aí a primeira vez ele comeu, não se sentiu bem, na segunda ele conseguiu comer. Então, até aquela restrição alimentar que ele tinha, ele foi vencendo aos progressivo, né? Hoje ele tem uma vida tranquila. Ele já tem um problema no intestino? Tem. Como foi, houve uma lesão, não tem. O tempo, né? Tem algumas restrições? Tem. Mas ele vive hoje uma vida normal. Então, foi um caso complicado. Melhorou muito, né? Com muito mais qualidade do que ele tinha antes, que ele já estava no último recurso que deu certo. Pois é. Ainda bem que ele se deu essa oportunidade, né? Foi o caso mais complicado, mais demorado que eu tive, que requer muito aprendizado ali, uma busca, um trabalho, mas ele queria, isso era o principal. Ele falou, olha, eu quero, você é o meu último recurso, e depois que estabeleceu aquele rapport, né, que é a confiança entre a gente, eu falei, agora esse rapport é muito importante, né? E eu acho que é o que é mais difícil para um terapeuta conseguir, né? Essa interação, né? Esse rapport com essa empatia, exatamente. A gente chama de transferência positiva. Transferência positiva, perfeito. Enfim, então esse é o que eu me orgulhei, eu até falei para ele, futuramente eu pretendo escrever um livro, posso colocar até no pode. Que legal. Que legal. Virou um amigo. Porque devem ter várias histórias, né? São Nossa. Muita história. Agora, deixa eu tirar uma dúvida. Desculpa a minha ignorância, mas eu acho que eu posso perguntar, e até pode ser dúvida de muita gente. A gente pode dizer que sempre uma hipnose sempre é um tipo de regressão? A regressão é algo que se deve pensar. Vamos dizer, pensa na sua primeira escola que você estudou, quando era pequeno. Você lembra de alguma coisa? Sua escola? Lembro. Lembra de uma professora? Lembro. Lembra de um amiguinho? Lembro. Acabou de fazer uma regressão de memória. Isso é regressão. Muita gente fala, não, fazer uma regressão de memória. A regressão não necessariamente é só você ir para o útero, para outras vidas. Inclusive, esse é um ponto importante. Vidas. Né? Pois é. Você acredita em vidas passadas? Existe ou não existe? Se existe, eu não sei. Para mim não importa. O que importa é para você. Você acredita? Acredita. Então vamos lá. Já aconteceu de pessoas, a gente está fazendo uma regressão. Durante uma hipnose, a pessoa ia... Você começa a falar osco-fosco, começa a falar outra língua. Aí a gente dá a sugestão. A partir de agora você vai falar uma língua que eu entenda. Você vai falar o português. Eu não tirei a realidade dela. Você está onde? Que momento? Quais são as pessoas que estão com você? O que você está sentindo? Está acontecendo isso. Né? Na regressão eu vou criando todo um passo a passo, voltando, às vezes por espelho, às vezes por um túnel. E sempre eu crio ali um portal, né? Portal, ou às vezes uma tela bem fininha, como se fosse um vidro transparente, uma cortina. E quando você ultrapassar essa tela, você vai chegar no momento que você precisa resolver agora. Perfeito. A pessoa entra na mesma hora, mas é necessário que ela acredite, né? Sim. Se existe, se não existe, eu não sei, mas aquele conteúdo está no inconsciente dela e eu trabalho com isso. Eu não tenho que julgar. Sem julgamento, moralidade. Muitos evangélicos procuram e já vem com esse... Opa, o que vem por aí, né? A gente fala na hipnose que tudo é hipnose e nada é hipnose, né? O processo religioso, ele não deixa de ser um processo hipnótico, a pessoa fecha os olhos, mentaliza Jesus, tem as adorações próprias, sente a energia da cura, e Jesus está botando a mão, é um processo hipnótico. Alguns não gostam de ter disso. a fé, né? Na verdade, é você acreditar naquilo ali, você está vendo. Algumas pessoas não gostam de falar isso, mas você está indo contra o regulamento, é um processo. Nas terapias, na verdade, todas as religiões são 100% aceitas, porque isso é de cada um, a gente, né?
a nosso facilitador, né, nosso papel de facilitador é ser neutro, né? É o não julgamento, a neutralidade, a escuta ativa, a amorosidade, o acolhimento, de querer ser essa contribuição para somar, né? Como esse paciente, cliente do Lúcio veio, né? Eu tentei de tudo, então você é minha última alternativa, até a gente fica até meio sob pressão. Bom, que responsabilidade, né? Mas é uma oportunidade da gente trazer aquele conhecimento que ele te absorve, que, né, é um investimento que ele te faz para as nossas vidas, porque você trouxe, né, que era um estudo, você teve a sua experiência, a partir dali você pode, né, eu tenho uma experiência de causa, eu sei o quão benéfico isso pode ser para o outro, mas não é uma garantia 100% de nada também, né? Essa semana tive assim, até algo que me mexeu muito comigo. Eu tenho atendido uma senhora que tem depressão pós-parto. Ela rejeita a filha dela, sofre muito por essa rejeição. Eu não deveria registrar, mas eu estar perto dela eu me sinto mal. Então fui trabalhando esses conteúdos. Que sentimento é esse? Né? Ela também foi rejeitada pela mãe, pelo pai, então ela estava pensando isso para a filha. Mas na semana passada me mandaram uma mensagem também na clínica, olha, sua paciente está aqui na recepção. Cheguei e estava ela com a filha no colo, assim. Foi aquele emocionante. É emocionante, né? Como não se emocionar, né? Mesmo seja em off, nos bastidores, não se arrepiar, não se emocionar, é impossível. Porque é humano, né? Eu me emociono toda vez, os meus pacientes, Adriana, terminamos a sessão, agora eu posso falar como pessoa, né? E é lindo de ver, né? Saber que a gente consegue impactar as vidas das pessoas, trazendo, né, mais qualidade, mais amor, ressignificar, trazer essa consciência. É por isso que a gente é terapeuta, né? Exatamente. É o que nos move, o que nos motiva, né, Adri? Com certeza. E aí essa via de mão dupla, né? Você ajuda o paciente, mas você ajuda também. Né? Costumo dizer que aquilo que a gente mais ensina é aquilo que você mais ensina, é o que a gente mais precisa aprender. Com certeza, é o que você mais precisa. Exatamente. É isso aí. É o que ressoa com a gente, né? Então, há toda uma transformação quando você escuta a história do outro e entende aquela dor, aquela coisa todinha, que transforma você também. E que o outro, quando vem pra gente, já não é por acaso, né? Já é um aprendizado, porque algo ali é pra você também. Na psicologia a gente fala que você tem o paciente que você merece ter. Geralmente vem um paciente com um problema que você está mal Que resolvendo. você precisa, você se curar, né? Ô Lúcio, agora deixa eu te perguntar outra coisa. Assim como qualquer sessão que a gente faça, né? Acredito que seja a mesma coisa. Você, quando a pessoa, né, chega para você para poder fazer uma sessão de hipnose, é possível que ela consiga acessar o problema dela numa sessão só? Lógico que acho que é ela quem vai dizer isso, né? Do tipo, preciso voltar ou não? Ou você acha que é necessário realmente assim, o acompanhamento, porque de tanta coisa que ela acessou, né, o retorno, o acompanhamento disso, é possível numa sessão ou teria? É possível sim, mas depende mais do paciente do que de mim. Eu geralmente fecho o pacote com 5 atendimentos. O quinto é um reforço de tudo aquilo que foi feito, né, e até o retorno dela. Mas já aconteceu mais de uma vez de pessoas que na primeira sessão tiveram o que a gente chama de abreação, quando você acessa essa emoção, chora, coloca aquilo para fora, e ela sentiu aí que se renovou, que houve uma ressignificação, e na segunda sessão já nem precisava mais, mas já estava se sentindo bem. Mas voltou. Volta. Se vai voltar depois, essa pessoa, por exemplo, que eu estou falando, ela saiu bem para caramba, eu consegui resolver um monte de conteúdo dentro de mim, eu consegui fazer os enfrentamentos, que muitas vezes as pessoas não querem resolver o problema, querem soluções mais, como eu falei, mas ela teve aquela força para enfrentar. Que bom. E o caso de uma senhora também que precisava voar, e ela tinha um pavor de avião, né? A hipnose trabalha muito em cima de fobia. Sim, coisa fixa, ali, uma coisa só, uma situação que ela precisava, resolveu ali. Eu tinha uma fobia de avião, né? E ela precisava muito e procurou. E aí fiz toda uma sessão, e como eu falei, trabalho com música, né? Então eu baixei no meu celular uma turbina de avião. Aí no momento que ela estava relaxada, um resumo rápido assim do que é hipnose, né? Vocês vão esquecer depois. Você cria uma âncora de força, é o momento mais forte dela, mais seguro. Eu criei uma âncora e falei, agora essa é a sua força. Sempre que você precisar desse recurso, você vai fechar a mão, você vai sentir 10 vezes mais forte, mais seguro, mais confiante. Esse é o melhor momento. E aí ancorei isso nela, depois criei toda uma situação, uma música que ela gostava, tudo mais e tal. E aí criamos a situação dela chegando no aeroporto. Ela se visualizou no aeroporto, eu vi que ela começou a ficar um pouco nervosa. Eu falei, aí botei a música de relaxamento. No momento que você entra no avião, você coloca o cinto e agora o avião é acionado. Aí liguei do celular assim, o barulho da turbina, né? Eita! Eu falei, você lembra daquela âncora de força, você sabe que você é uma mulher capaz, forte, que isso não vai te abalar. Aí criei de novo a âncora, ela botou.
inspirou fundo, aí fiz todo o processo. Depois que despertei, eu falei, mas eu acho que eu não vou conseguir, eu fiquei nervosa. Falei, vai por mim, eu preciso muito, pode ir tranquilo. E aí quando aconteceu exatamente, no momento que eu estava chegando no aeroporto, lá no Rio, ela começou a se sentir um pouco insegura, fez a âncora, respirou fundo e entrou no avião. Mas quando passou o cinto, sumiu aquela ansiedade. Olha, quando chegou lá na Bahia, ela ligou para mim, cara, eu consegui vir tranquilo, sem nenhum problema. E eu fiz a sessão à noite e ela viajou no outro dia de manhã. Então assim, às vezes a gente mesmo que faz hipnose, caraca, deu certo. Deu certo, né? Que a gente também fica, porque né, pode ser que também depende tanto porque não do outro, depende menos da gente. não depende de você, né? Depende mais do outro. A técnica da ancoragem, ela é maravilhosa, né? Quando a gente sabe quando aplicar e o paciente recebe isso, né? Traz isso, a gente cria essa ancoragem, que pode ser qualquer coisa, né? É perfeita, porque é algo muito, muito sutil, né? É de uma sutileza a gente criar a ancoragem certa para aquele momento, né? A gente é ancorado o tempo todo. Se tocar um barulhinho aqui do WhatsApp, eu já sei que o WhatsApp já vai criar uma vontade de querer ver. Isso é uma coisa. São associações. A televisão usa isso o tempo todo. Sugestões, né? Mas como eu disse, como a gente vive no mundo... Trabalha na nossa mente o tempo todo. E só com desgraça. Essa máxima que eu disse que tudo é hipnose e nada é hipnose, porque a gente vive num mundo hipnotizante, né? A gente acha que a gente é livre. Ah, não sou livre, eu preciso das mesmas coisas. Mas pode ter certeza que os seus produtos que você compra, a roupa que você veste, o carro, alguma sugestão foi jogada. Até no passado tinha um comercial, chamado daquele garotinho que eu compro e batom. Isso é ótimo. Quem lembra desse comercial, pode ter certeza que é bem antigo. Pois é, vai denunciar aquilo. Uma pessoa de idade avançada, vamos dizer. Mas era uma forma de sugestão. As pessoas riam, mas o batom cresceu muito. Cresceu, olha mesmo. Todo mundo ria, mas aceitava. Eu lembro uma mais antiga. Esse não é. Esse não. Não é. Esse eu lembro perfeitamente, que eu era muito pequena e eu lembro disso até hoje, né? Não, que é uma forma de ficou. Lúcio, mas eu tô curiosa. E eu quero dar essa chance para essa minha amiga que nunca fez, nunca participou, não sabe nem o que é, né? Não, mas ele falou que agora vai trazer pra gente, ele vai explicar aí, ele vai trazer um teste. Né, Lúcio? Conta que, bom, primeiro deixa eu só te perguntar, só para o pessoal poder ficar sabendo. Diz só onde você trabalha, né? Então. Aqui em São Pedro, a gente vai colocar de qualquer jeito, né, para as pessoas, o endereço embaixo, mas diz aqui para as pessoas onde você tem uma clínica, né? Onde você trabalha? Eu sou sócio-diretor da clínica Mosaico, Centro de Desenvolvimento Humano, que fica na Nova São Pedro, né? Estou sempre lá no decorrer da semana, se quiser entrar em contato, deixa o telefone, a gente marca uma sessão, marca uma entrevista inicial, tira suas dúvidas e aí a gente pode iniciar o processo. Não só da hipnose, mas também o trabalho psicanalítico, né? Psicologia também. Faz também atendimentos específicos para infantil, tem alguma coisa assim? A clínica, o carro-chefe são crianças autistas, que a gente trabalha. Mas lá somos 3 sócios e eu sou responsável pela parte dos adultos, né? Eu trabalho com os pais, trabalho com os atendimentos particulares, não só eu, mas tem outros psicólogos, né? Muito bom também, muito capacitado. Que legal. Você dá curso? Você dá curso também? Não, para atendimento. Passa o endereço pro pessoal, Lúcio. Eu acho que é melhor escrever por baixo. Então depois a gente coloca aqui. É porque a frente fica exatamente na esquina, então ela tem 2 endereços, na verdade. Tá ótimo, vamos colocar aí para você. Fica em frente à Aquafit, fica mais fácil para você. Ainda Ótimo, é uma boa referência. E agora diz pra gente que o próximo momento é o nosso momento de prática. Lúcio vai dizer o que ele vai trabalhar com a gente, porque eu já tô aqui curiosa, era uma coisa, né? Agora ele mudou, olha lá, diz pra gente. Aí, que eu também não sei. Bom, todo mundo quer saber e quer sentir o que é hipnose. É importante você ter essa experiência hipnótica. Então o que eu faço? Quando a pessoa vai a primeira vez, fazer uma entrevista, eu faço ali uma ficha anamnésica, converso com ela, e eu faço essa explicação do que é hipnose, tirar os medos, tirar aquela curiosidade, deixar ela mais segura, né? Estabelecer esse rapport, para que ela se sinta segura, e a partir dali eu faço o que a gente chama de teste de suscetibilidade, que é o que a gente vai fazer aqui, você que estiver em casa pode fazer também. O teste de suscetibilidade é justamente para identificar aquelas pessoas que entram mais fácil. Assim, a gente entende que existe 20% da população brasileira que são chamados de sonambúlicos. Sonambúlico não quer dizer que é sonâmbulo, é só uma palavra. São aqueles que entram fácil, né, em estado hipnótico, durma e ele já vai automaticamente, embora ele esteja consciente lá. Tá? Tenho certeza disso, hipnose ninguém dorme. É simplesmente o senso crítico é rebaixado e aí entra as sugestões. A gente recebe sugestões o tempo todo. Ah, boa! Aí já vai comprar cerveja
todo mundo sabe qual é. Aham. Ah, o barulhinho da Coca-Cola, ah, não sei o que, o carro tal, a gente recebe sugestões o tempo todo. Né? Então, se as sugestões entram, inclusive as negativas, que são as que a gente mais recebe, você não é uma boa pessoa, você não consegue, você é burro. Então, e às vezes os pais falam isso, os filhos aí crescem cheios de problema. Então a sugestão negativa entra, enquanto a gente recebe aquilo e você começa a ter transformações a partir daí. Né? Então a sugestão positiva também é capaz de entrar. Você é uma pessoa cada vez mais capacitada, cada dia você se sente mais feliz, você tem todos os recursos internos para lidar com toda e qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer... Olha a força das palavras. Perfeito, olha a força. E associada a uma música de fundo que eu coloco ali, a pessoa... É o empoderamento, vira ali super-homem, uma super-mulher, enfim. Então a gente faz esse teste de suscetibilidade para ver esse nível de trânsito. Alguns vão entrar fácil, vão grudar a mão, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Talvez outros não tenham tanto essa experiência, mas entra uma outra verdade da hipnose. Todos são hipnotizáveis, exceto aquelas pessoas que já têm um transtorno mental, né, que não tem como realmente se concentrar, mas todo mundo é hipnotizado. Você pode ser hipnotizado na rua e pode ser que não consiga ser hipnotizado na rua, mas no momento clínico você vai fundo. Então nesse teste a gente vai identificar, bom, essa aqui é uma pessoa sonambúlica, uma pessoa fácil de trabalhar com ela, que ela entra fácil. Então a gente faz ali aquele teste, depois cria uma âncora mental, e eu vou dizer, a partir desse momento, toda vez que eu disser a palavra durma, estala os dedos, você volta para esse estado de relaxamento. E você pode fazer esse teste em nós duas? Vamos fazer isso. Tô até assim. Então, amores, até o próximo momento que ele vai fazer a parte experimental. Aguarde aí. Voltamos. Estamos retornando agora para a prática. E o Lúcio vai fazer esse teste em nós duas. Vamos lá ver. Vamos descobrir o segredo agora das dicas. Né? Ai, meu Deus. Porque elas não falam que está bem escondido. A gente vai fazer agora. Bom, vamos lá. Então o que a gente vai fazer, a gente chama de teste de suscetibilidade. Qual a importância disso? Quando vocês assistirem uma apresentação de hipnose, a gente chama de hipnose de palco, primeiro é feito esse trabalho com todo mundo. O hipnotista vai separar algumas pessoas, ele vai fazer esse teste, e aqueles que entrarem, que vivenciarem melhor essa experiência, são as pessoas mais suscetíveis. Aí sim ele vai separar essas pessoas e vai criar uma âncora. A partir desse momento, toda vez que você quer a palavra durma, você vai entrar automaticamente nesse estado. E aí a pessoa entra rápido, e aí a gente começa a fazer as brincadeiras, esquecer o nome, colar no chão, colar a mão. São brincadeiras, mas somente para mostrar para a pessoa o quanto é forte a mente dela, o quanto é capaz de fazer todas essas coisas. Né? Então quando você vê uma apresentação de hipnose, pode ter certeza que essas pessoas foram selecionadas antes, através desse teste, que você pode fazer em casa. Tá? Não se preocupe, né? Um outro mito que eu queria falar, não deixe de falar, mas e se eu entrar em hipnose e nunca mais voltar? Vai voltar, você não está indo para lugar nenhum. Até as pessoas... Não está indo para outra dimensão não, né? Se acontecer, por exemplo, da pessoa entrar num transe profundo, se eu parar de falar com ela, daqui a pouco ela volta. Né? Ela pode estar vivenciando toda aquela situação, imersa naquela imaginação, naquele sentimento, mas se parar de falar, ela volta automaticamente. Não se preocupe. Não estou preocupada. Nem eu, relaxadíssima. Estou curiosa. Bom, primeiro passo, tem que se fazer um contrato hipnótico. Qual é o contrato hipnótico? Vocês querem ser hipnotizados? Muito, quero. Me permitem fazer? Por favor. Sim. Isso é importante, isso é ético. Então, no contrato hipnótico, é necessário que haja essa interação, haja essa colaboração. Então, vão seguir as regras que eu vou dizer? Sim. Então, Preparadíssimo. eu vou fazer duas dinâmicas simples, né, para ver esse nível de trânsito de vocês. Né? Como disse, algumas pessoas entram muito fácil, né, a gente vai saber agora. Outras talvez tenham um pouco mais de dificuldade, ainda mais que a gente está diante de câmeras, né? Mas não importa. Vai vivenciar de qualquer forma. No finalzinho eu vou dar o que a gente chama de presente hipnótico, que já é uma parte da hipnose para vocês. Né? Um presentezinho que eu vou dar. Então eu vou pedir vocês para fazer algumas posições. Né? A primeira que a gente vai fazer vai ser isso aqui. Ó. Vou ensinar para vocês, não entrelaçar os dedos e vai separar assim. Alguns até conhecem essa brincadeira de criança, mas a gente trabalha na hipnose. E eu vou dizer para vocês, de repente eu vou imaginar aqui um quadrado azul, uma luz vermelha, eu só quero que vocês vivenciem esse momento, tá? Esse vai ser um deles que a gente vai fazer. Então nesse contrato hipnótico, eu preciso que vocês participem, né, ativamente para que possam vivenciar isso. Perfeito. Tá bom? Olhos fechados, olhos Vamos abertos, soltar as tanto mãos faz. também, vamos soltar as mãos. Isso, deixa eu botar minha música hipnótica aqui. Né? Sempre trabalho com música, esse é o meu diferencial.
Então vamos lá, junta os pés, vira pra cá um pouquinho, por favor. Pode ser? Agora vira pra lá e vira pra cá agora. Pra mim. Isso aqui vai fazer curso de hipnose, chama esse de IS 7. Depois vocês vão entender. Quem quiser fazer os cursos depois, me fala que eu direciono. Então, pernas firmes, tá? Muito bem os pés. Melhor descalça. Não tem problema. Se você quiser ficar, fica à vontade. Tá, os pés. puxa. Então, primeiro exercício, soltou as mãos. Isso. Fecha aqui agora. Aperta bem. Isso. Agora estica a mão. Em cima da cabeça e separa os dedos. Isso. Fecha seus olhos agora. Todos fecha os olhos. Ok? Eu quero que vocês imaginem que seus dois dedos são dois ímãs. Ok? E a partir do momento que eu solto, esses ímãs vão ficando cada vez mais fortes. E naturalmente os ímãs se atraem. No momento que eu vou falando, você vai perceber uma energia entre esses dois dedos. Eles vão se aproximando cada vez mais. Cada vez mais. Quanto mais você resistir, mais essa força vai ficar. E esses dedos vão se juntar e vão colar em algum momento. E a partir desse momento que eles colarem, essa energia vai ficar 10 vezes mais forte. Impossível de soltar. Cada vez mais forte, porque os ímãs se colam naturalmente. E a partir desse momento, ainda com os olhos fechados, você vai tentar abrir os dedos e não vai conseguir. Quanto mais força você fizer, mais colados, mais grudados eles vão ficar. Quanto mais força você faz, mais grudados eles ficam, porque é simplesmente impossível de soltar. E você abre os seus olhos e tenta soltar e não consegue. Tenta soltar e não consegue, tenta soltar e não consegue. Quanto mais força você faz, mais grudados eles ficam. Isso, ótimo. Eu vou instalar os dedos e seus dedos vão descolar automaticamente. Como é que foi? Vamos lá. Essa é a primeira. Pegadinha não, gente. Vamos para a segunda agora. Solta as mãos. Isso é só um dos testes, tá? Caraca, que sinistro. Mas vocês vão fazer isso aqui, ó. Vou entrelaçar os dedos. Ah. Vamos esticar a frente aqui assim. Ok? Isso. Bem. Leva um pouquinho. Me digam, tá mais colado no meio das mãos ou na ponta dos dedos? No meio. No meio. No meio. Então, fecha os olhos. Isso. Quero que vocês imaginem agora uma cola muito poderosa. Consegue imaginar? Uhum. Então, a partir desse momento, eu começo a despejar essa cola aqui entre os dedos. E elas vão espalhando. E vou fazer uma contagem de 1 a 10. E quando chegar a 10, essas mãos vão estar totalmente coladas. 1, totalmente coladas. 2, mais grudadas, mais coladas. 3, estou percebendo que elas vão ficando ainda mais como se fosse apenas uma mão só. 4, à medida que eu vou falando, você já vai sentindo o cheiro dessa cola. 5, percebendo que essas mãos estão coladas, impossível de se soltar. 6, você consegue sentir a temperatura dessa cola grudando cada vez mais essas mãos, ficando mais grudadas. 7, muito mais grudadas. 8, impossível de soltar. 9, mais e mais grudada. 10, eu estou fortalecida, passando agora uma fita que vai grudar ainda mais essas mãos, né? Você percebe que elas já não soltam mais, é apenas uma mão. E a partir desse momento, você tenta soltar e não consegue. Quanto mais força você faz, mais grudadas elas vão ficando. Mais grudadas elas ficando, abre os olhos, tenta soltar e não consegue, tenta soltar e não consegue. Quanto mais força você faz, elas não conseguem soltar. Pode tentar. E não consegue soltar. E eu vou tirar agora, no momento que eu tocar essas mãos, eu vou tirar essa cola dessas mãos, né? Mas eu passei agora a cola por perto de vocês. Tenta andar e não consegue. Tenta andar e não consegue. Isso, não conseguiu. Ótimo. E a mão ainda está grudada. Desgrudou as mãos, soltou, fecha os olhos. Isso, respira, solta tudo. Né? A gente vai fazendo essa dinâmica de colar o pé no chão, de colar a mão, de tirar a voz. Eu geralmente faço com uma pessoa só. Com duas fica bem complicado. Mas a experiência vocês viveram, né? Ok, agora eu peço que vocês virem de lado. Gente, impressionante. Frente pra lá. Chega um pouquinho Foi pra minha cá. vez agora, hein, João? Fecha os olhos mais uma vez. Bem relaxados, pés firmes. Eu quero que vocês imaginem agora um caminho. Um caminho bonito que vocês costumam fazer sempre. Imagina caminhando por esse caminho agora. Isso. Vai visualizando todos os detalhes desse caminho. Que tem árvores, tem as cores. Sinta o cheiro desse caminho. A sensação de tranquilidade que vai te passando. No final desse caminho existe
um lago, que dá de frente para o mar, que dá em direção ao mar. Esse lago tem um cais e um barquinho. E você vai entrar nesse barquinho sabendo que esse barquinho é totalmente seguro. Você está segura, está protegida desse barquinho. Você entra nesse barquinho agora, eu solto as cordas, segura esse barquinho no cais e ele começa agora a navegar. E esse barquinho vai começando a balançar. E talvez ele balance para frente, talvez ele balance para trás, talvez ele balance para um lado, talvez ele balance para o outro. Na medida que esse barquinho vai balançando, você vai entrando num relaxamento cada vez mais profundo. Vai percebendo a ondulação, esse barquinho se movimentando cada vez mais. Sempre balançando para um lado e para o outro, ao sabor das ondas, sentindo esse vento no rosto. Isso. E à medida que ele vai avançando, você vai ficando cada vez mais relaxado, mais tranquilo, mais em paz. Em algum momento eu vou pedir vocês para abrir e fechar os olhos. Toda vez que vocês fecharem os olhos, vocês vão aprofundar ainda mais esse relaxamento. Abre os olhos, fecha os olhos, mergulhando mais e mais no seu inconsciente, mais e mais dentro de vocês mesmos, aprofundando ainda mais esse relaxamento. Abre os olhos, fecha os olhos, aprofundando ainda mais, cada vez mais relaxado. Talvez você perceba seu corpo tão relaxado, como se fossem pequenos lenços pendurados num varal, numa corda, ao sabor do vento. Bem relaxado. E você percebe que essa é uma sensação boa, de tranquilidade. E a partir desse momento, todas as vezes que eu disser a palavra durma e estalar os dedos, vocês voltam para esse estado de relaxamento imediatamente. Não porque eu quero, mas porque vocês podem, porque suas mentes são maravilhosas e você sabe que isso é muito bom. Abre os olhos, lembrando mais. Abre os olhos, mais uma. Uma vez, abre os olhos, fecha os olhos, pernas firmes, seguras, bem relaxados, bem profundo. E agora eu quero que vocês tragam um momento na vida de vocês, sentindo sempre as pernas firmes, o corpo seguro. Eu quero que vocês lembrem do melhor momento da vida de vocês. Aquele momento que você se sentiu empoderada, se sentiu segura, corajosa, pode encarar todas as situações. Em algum momento você se sentiu assim no seu trabalho, na família, com os amigos. Traz esse momento agora na sua lembrança. Quando você chegar nesse momento, basta balançar a cabeça. Esse é o momento de empoderamento, essa é a melhor versão de vocês. Eu quero que vocês imaginem agora vindo do céu uma luz. A luz da confiança. Essa confiança que você tinha até hoje, mas vai reforçar ainda mais a partir de agora. A luz da confiança, da segurança para lidar com todo e qualquer obstáculo que tem na sua vida, qualquer desafio. Imagina essa luz agora envolvendo todo o seu corpo. Cada fibra, cada músculo, cada célula. No momento que você inspira agora, essa luz vai para dentro de você, te fortalecendo ainda mais, te dando os recursos emocionais para enfrentar todo e qualquer desafio. Isso. Inspire mais uma vez profundamente. Isso. Feche a sua mão direita agora e coloque sobre o seu coração. E a partir desse momento, toda vez que você precisar do recurso da coragem, da segurança, da autoconfiança, basta você colocar o dedo, as mãos no coração. E essa força vai voltar 10 vezes mais. Você vai lembrar dessa âncora mental de força, sabendo quem você é, de todo o potencial que você tem, de toda a sua capacidade. A partir de agora você vai ter essa certeza que você tem todos os recursos internos para lidar com toda e qualquer situação, em qualquer momento e em qualquer lugar. Tenha essa verdade na mente de vocês. Você tem todos os recursos internos para lidar com toda e qualquer situação, em qualquer momento e em qualquer lugar. Você tem todos os recursos internos para lidar com qualquer situação, em qualquer momento e em qualquer lugar. E essa é a sua força, essa é a sua âncora mental, essa é a sua força. Isso. Respire profundamente mais uma vez. Solta o ar. Isso.
você nessa atmosfera de força, de determinação, de empoderamento, vou fazer uma contagem de 1 a 5. E quando eu disser 5, estalar os dedos, podem abrir os olhos se sentindo muito bem, sentindo essa força, sentindo a melhor versão de vocês mesmos. 1, se sentindo muito bem. 2, muito mais empoderada. 3, totalmente desbloqueada mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, energeticamente, espiritualmente, se sentindo uma pessoa maravilhosa. 4, muito mais forte, sabendo que você tem todos os recursos internos para lidar com toda e qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer lugar. Esse é o seu poder. Quando eu disser 5, estalar os dedos, você pode abrir os olhos se sentindo muito bem. E quando chegar a noite, e fechar os olhos para dormir, terá uma noite de sono maravilhosa. Vai despertar amanhã muito mais empoderada, muito mais firme, muito mais segura, muito mais confiante, porque você sabe que você pode enfrentar qualquer desafio, porque vocês têm todos os recursos internos para lidar com toda e qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer lugar. 5, abre os olhos, se sentindo muito bem, muito em paz, muito mais tranquilo. Se emocionou, né? Não é plena. Deixa eu explicar. Ai, gente, que lindo. Ó. Como não? Não, isso que eu fiz foi os testes de suscetibilidade, né? Eu aproveitei, fiz uma técnica do barquinho, vocês perceberam que ela quase que começou a se jogar ele e segurar, né? Eu estou entrando no loop aí do barquinho balançando, vivenciando ele, isso é muito legal, isso é muito importante. E a partir desse momento eu criei o que a gente chama, isso é a hipnose propriamente dito. Por isso que a gente fala, pernas firmes, senão a pessoa desaba. O que eu sentia mesmo era minha perna meio assim mesmo, eu estava balançando. Você estava no barco, é. Quando eu pego uma pessoa muito resistente, que eu vejo que ela está ali, eu coloco a mão aqui atrás dela, dum, ela apaga a mesma hora, que ela cai, a mente toma aquele susto, a última informação que ela pega é dum, ela apaga. Isso é hipnose. Né? Quando ele está falando com vocês, devem falar, alguns vão assistir e vão dormir, que a mente pega a última informação. Você tem um exemplo, todo mundo estiver aqui e alguém falar assim, fogo, e correr, quem pensa, vai correr todo mundo. Vai correr. Então, a sugestão, a mente pega essa última sugestão, isso aí é o processo de hipnose. Então, eu utilizei para vocês um presente hipnótico, ou seja, eu peguei o melhor momento da vida de vocês, descobriram aí, ancorei, certo? Então, joguei a sugestão. Vocês têm todos os recursos internos para lidar com. Sensacional, me emocionei, eu estava aqui assim. Eu fiz essa âncora quando eu me formei em psicologia, né? Foi meu primeiro da minha família que se formou. Né? Como eu falei, eu tinha um problema muito grande com meu pai, que uma das coisas que ele dizia é, você é burro, você não tem capacidade. Então, aquilo me estragou um bom tempo. Mas no dia da minha formatura, eu estava lá, estava toda a minha família, eu já tinha sabido essa âncora, né? Fechei a mão, botei atrás assim, fiz a minha âncora de força. Sou capaz de ter esses recursos internos. Eu sou mais eu, porque eu sou eu. Então, criei essa âncora. Então, se alguém me desafiar para qualquer coisa, dá uma palestra, faz isso, faz aquilo, vem aqui e fala coisas que a gente fica inseguro, né, que é segundo os estudos, né? Segundo os estudos, o segundo maior medo do ser humano é falar em público. Eu também tenho. Mas eu fecho a mão e tenho aquela coragem, eu tenho os recursos internos, sei o que eu estou fazendo. Eu sou eu, porque eu sou eu. E eu sou mais eu. Qualquer momento que vocês precisarem, vocês já têm uma âncora mental. Eu sou mais eu. Se vocês forem no meu consultório, eu já botei uma âncora de... Vocês vão entrar mais rápido aí. Estarei lá. Espero que tenham gostado. Muito bom. Impressionante, é impressionante. Eu Gratidão, gratidão, Luz, por essa experiência. Foi muito boa mesmo. E aí a gente percebe realmente, Luz, que você falou, a gente é hipnotizado em todos os momentos, em tudo, né? Porque aquilo que a gente escuta como repetição em tudo, coisas boas, coisas ruins, é o que a gente guarda lá na nossa mente, sem saber, está lá no nosso inconsciente, né? É isso aí. Se o negativo entra, por que o positivo também pode entrar? sensacional. Eu já desde a pandemia, eu nunca mais vi televisão. Nunca mais vi televisão. Porque como eu percebi que a televisão faz na nossa vida, né? E é só desgraça. É só desgraça. É medo, é sempre a baixa vibração do medo, da angústia, do pânico, do terror. Quem eu vou tratar lá que tem pânico, eu já falar, para de ver jornal. Primeiro passo, para de ver esse jornal isso sensacionalista aí, e tal, só para de desgraça.
É demais. Sensacional, gente. Mas Tô excelente, aqui, muito assim, bom. Parabéns. Muito bom, Lúcio. Gratidão, foi ótimo. Nossa, que experiência, gente. Que experiência. Vamos agora para o nosso terceiro momento. Nosso café, porque eu tô aqui, assim, eu tô suando frio, eu tô num mix de emoções e sentimentos. Tchau, gente. Voltamos agora para o nosso momento de café, para finalização desse podcast maravilhoso. E agora eu acho que é o momento que eu e a Drica vamos falar um pouquinho das nossas sensações, né? Para mim, eu nunca tinha participado de uma experiência dessa e é impressionante. Você querendo abrir sua mão e nada, você se sentindo no barco, na verdade foi o que a Adri falou, né? A gente não sente que tava... Eu quero ver, eu quero assistir, porque eu tô curiosa agora. Porque assim, foi o que eu falei, eu senti alguma coisa nas minhas pernas, do joelho para baixo, alguma sensação. Mas não tinha a menor percepção de que eu estava balançando como o pessoal da produção falou que eu estava. Então, assim, é curioso, né? É e muito... essa coisa dos querer soltar, e eu assim, lutando contra, né, comigo mesmo. É porque você quer provar, né, pra você mesma. Como não, é que pode, eu tô aqui, né, ainda. Como eu contei, eu já assisti. Meu filho fez uma experiência. Eu trabalho com hipnose sistêmico, mas é uma outra linha, outra forma, então não nada parecido assim. E quando a gente participa e realmente é feito, eu nunca tinha me permitido fazer, né? Participar, assim, e eu tô aqui assim, tipo, sei lá, muito e emocionante, mostra, né, sabe? o poder, né, Lúcio? O poder que tem a nossa mente. A hipnose ela trabalha junto com a PNL, que é a Programação Neurolinguística, que define as pessoas como visuais, auditivas e sinestésicas. Por isso que eu falei, visualize esse caminho. Não sei se vocês são visuais, mas se já entrou. Né? Sim. Sente o cheiro, a sensação. Né? Tem sensação. Isso eu não consegui. O cheiro eu não. Agora o visualizar e tudo eu sente essa paz, sente essa segurança, sinestésico. Então eu trabalhei nas três coisas. Quando a gente vai fazer um grupo grande, eu não sei quem é quem. Se numa primeira entrevista eu converso com você, eu vou conseguir identificar se você é visual. Por exemplo, o visual, ele conversa gesticulando. Eu sou visual. É como se eu estivesse desenhando. Aquela coisa e tal. Muito eu. Você conseguiu identificar a gente? Não, porque eu estava imerso no que eu ia falar, não deu para fazer. Por isso que eu joguei as três coisas. Entendi. Se eu soubesse, eu ia direto naquele ponto. Entendi. O visual, ele gesticula muito, ele fala alto. Né? O auditivo são pessoas que falam baixinho, geralmente mexem os olhos assim de um lado para o outro. Você tem que falar no tom dele. E o sinestésico, ele aperta a mão, se você não conversar com ele, ele te cutuca. Então, se numa primeira entrevista inicial, você descobre que é sinestésico. Até as palavras que a gente utiliza, tipo, se eu sei que você é visual, você fala, imagine. Sim, aí você vai direto, né? Se você é sinestésico, sente agora esse momento. Para fazer sentido para a pessoa, né? E se você é auditivo, é só falar baixinho, né? Que aí já vai aguçando. Então você tem que descobrir qual é o canal da pessoa. Então a PNL ensina muito isso, eu recomendo fazer PNL. A hipnose é baseada também na PNL. E aí a partir daí você achou o canal dela e você foi trabalhando e vai aprofundando. Sensacional. Sensacional. Essa é uma palavra sinestésica. Você é um visual sensacional. Porque eu tô ainda assim, muito. Eu entro muito, eu me jogo muito de cabeça. Não esperava que fosse dessa forma. Quando ele falou, vamos perceber. E eu falei, vou me entregar, sabe? Mas eu acho que eu me entreguei mesmo, né? Então eu tô com essa sensação em mim ainda, eu acho que é a sensação do empoderamento final. Sim. Porque eu realmente fui para um momento da minha vida que foi assim que eu me encontrei e falei, gente, será que eu consigo fazer isso? Né? Capacitar mais de 2.000 pessoas em cima de um palco, foi uma experiência extremamente grandiosa e minha primeira oportunidade. E aí eu voltei literalmente naquele tempo. Né? E quando ele falou, se imagina, eu estava lá no palco e vi aquelas 2.000 pessoas te aplaudindo de pé. Então foi aquele momento. Então, para mim, aquilo foi um marco gigante na minha vida profissional. E ali, o empoderamento, eu ali em cima, na frente. Então assim, eu falei, gente, eu posso. Né? Eu sou eu. Porque eu passei muito isso na minha infância. Você é burra, você não sabe, sua irmã é melhor, vamos fulano, ou Beltrano, você não vai conseguir, você não vai... E dentro de mim eu sabia que aquilo não era verdade, mas ao mesmo tempo eu não conseguia fluir na vida. Eu não conseguia. Fluía em outras coisas,
Por exemplo, no desenho, na via artística, que eu sabia que eu era muito boa, nos esportes, que eu fazia todos os esportes do mundo. Eu fiz basquete, handebol, vôlei, jiu-jitsu e mais um pouco. Então ali eu tinha muito. As pessoas vinham em mim, nossa, você é muito boa, quero ser igual a você, quero fazer igual a você. Porque ali é onde eu era reconhecida e abraçada. Perfeito. Né? É, E aí era a minha buscando válvula justamente de isso, né? escape. Reconhecimento, né? E assim, mas você só quer jogar, você não quer. Na escola você. Quando eu cheguei na faculdade, eu vi que também era muito boa e que eu também era mais inteligente do que eu até achava que eu era. E ali despertou uma Adriana assim, você vai, você pode, você é. Muito E eu bom. passei, então, eu como terapeuta, quando eu vejo muitos crianças, adolescentes e até adultos que chegaram nessa fase do adultecer com essas, né, com esses obstáculos, com essas repetições de padrão, trazendo umas crenças que não são delas, que são herdadas. Só repetiu. E aí a gente, onde você falou, né, a gente se conecta, volta um pouquinho a olhar pra gente, para as nossas experiências, para quem está chegando pra gente. Assim, a caminhada de terapeuta que vocês têm é importante, assim, né, dessa experiência com vocês e com o outro, até para ajudar. Fazer um curso de hipnose para vocês é essencial, isso é maravilhoso e ajudar muita gente. Porque você tem essa conexão, consegue sentir o que o outro está sentindo. Às vezes pessoas fazem curso, aprendem a técnica, mas não conseguem criar essa empatia. A gente pegar um bolinho. É importante estudar. Tipo, você falou e você mesmo entendeu. Fazer um monte de coisa, o que eu estava buscando? O reconhecimento. O Na reconhecimento. psicanálise sempre fala, todo excesso esconde uma falta. Exato. Faça um monte de coisa. Por quê? Não, por quê? Por quê? Você está querendo alguma coisa, algum vazio. Você está aí. buscando alguma coisa que não te completa nunca, né? Você descobriu, eu queria um reconhecimento. Eu queria um reconhecimento. Show de bola. Adorei. Ai, que delícia, gente. Então, Tô feliz gente, da olha, a gente vida. vai colocar o endereço aqui do Lúcio para vocês. E para que vocês possam ter essa experiência que a gente teve. Muito bom, Muito bom, gente. Gratidão mais uma vez. Gratidão, Lúcio. Que experiência sensacional, fora tudo aquilo que a gente já tinha visto lá na frente. Essa oportunidade hoje, mais uma marcada na nossa agenda. Que experiências, não pode acreditar. Se fala com as dicas, está se superando. Muito pra gente. Pra e gente. esse é o nosso objetivo, sempre trazer algo de contribuição para vocês, né? Eu estou vivendo uma experiência maravilhosa aqui Tá uma delícia, tá muito gostoso, tá muito Estou gostoso. hipnotizado aqui em transe profundo aqui. Eita, e tem nada, é só natural, é rápido, e foi coisa assim rapidinho. Eu vi, muito gostoso. Um grande Gratidão, beijo, gente. tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Lúcio. Gratidão. Muito obrigado.